seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê Começamos nesta noite alguns minutos mais cedo, até para que os irmãos pudessem matar um pouco a saudade dos hinos da harpa, tá bom, irmãos? Vou deixar aí para vocês ir escutando. Eu tenho certeza que outras pessoas também vão entrando nessa transmissão ao vivo. E mais uma vez eu digo que Deus tem nos dado a oportunidade, né, para trazer a palavra ao coração dos irmãos. Como é bom que nós temos a oportunidade de ouvirmos hinos que tocam. Ruth Cruz é um hino que tocou muito a minha vida. É um hino de bênção. Louvado seja. Eu quero te convidar, nesta noite, a fechar os seus olhos aí na sua casa, aonde você estiver. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a nossa família. Hoje é um culto de ensino. Por motivo de força maior, pastor Júnior Santos não vai poder estar fazendo essa transmissão. Então ele me convidou para poder estar junto com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E para mim sempre é um privilégio ter a oportunidade de levar a palavra de Deus aos lares, às famílias, entendeu? Às pessoas, os amigos, aqueles que escutam ao vivo e aqueles que escutam depois, posterior. Então, irmãos, eu quero te convidar nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de toda honra, Deus de toda glória, Deus de todo poder e majestade. Nessa noite eu quero te agradecer pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, Senhor. E como um canal de bênção, eu me coloco à sua disposição. Cedo, Senhor, a minha vontade, abro mão da minha vontade, ó Deus amado, para que a tua vontade possa imperar. Abro mão, Senhor, daquilo que eu penso ser, para que aquilo que seja na minha vida. Pai amado, eu te peço nessa noite, entra nos lares dos teus filhos, entra na casa dos teus filhos, vai de encontro a cada um deles, porque eu tenho plena certeza de que há uma bênção preparada para eles. Deus, abençoa os teus filhos, é o que eu te peço e certo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,
eu queria pedir para os irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro de João, no Evangelho que escreveu segundo João, no capítulo 14. O texto e o contexto da ministração que nós vamos fazer nessa noite está entre o versículo 1 e o versículo de número 9. Versículo 1 e versículo 9, ao versículo 9. O contexto, certo, está entre o versículo 1 e o versículo 9. Mas eu queria que os irmãos se concentrassem apenas no versículo de número 6. Você que já pegou a sua Bíblia aí, pode dar um amém. Paz do Senhor, irmão Valda. Paz do Senhor, irmã Solange. Sol, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Então eu vou te dar mais um tempinho, certo? João, capítulo de número 14, do versículo 1 ao 9. E nós vamos estar usando como base, versículo-chave nessa noite, o versículo de número 6. Amém? Então vamos lá, vamos fazer a leitura nessa noite então. João capítulo 14, eu não vou ler todo o texto que eu pedi para os irmãos separarem, que é do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou estar lendo apenas o versículo de número 6. Amém, irmãos? Apenas o versículo de número 6. É o que nós estaremos fazendo, usando para meditar nessa noite. Apenas o versículo de número 6 de João capítulo 14 e o versículo de número 6. É um versículo muito conhecido. Muito conhecido mesmo. Aonde Jesus diz o seguinte: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou repetir essa parte. Eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Isso é Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Todos encontraram aí? Irmãos, eu até coloquei no texto dessa live o seguinte: uma placa na porta. Uma placa na porta. Até porque os irmãos pudessem refletir sobre o que nós vamos discorrer nessa noite, o que nós vamos falar nessa noite. Irmãos, eu tenho vivido dias maravilhosos na presença de Deus. Eu tenho vivido dias assim de extrema bênção, certo? Mesmo em meio a todas as adversidades, eu declaro que a minha vida tem sido abençoada por Deus. Eu digo que a minha vida tem sido abençoada por Deus. E eu acho que você também tem sido. Eu acho que você também tem sido e também tem tido a sua vida abençoada por Deus. Até mesmo porque nós estamos vivos. Nós temos o fôlego de vida. Nós temos vida. Enquanto há vida, diz o ditado, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E dentro dessa esperança, eu tenho vivido dias maravilhosos, como eu já disse. Mas uma coisa tem me chamado bastante a atenção nesses últimos dias. Uma coisa tem me chamado bastante a atenção nesses dias. Sabe o que é? Não se assuste não, irmão, mas eu acho que é o que eu estou percebendo. É a escassez. Só pode ser. A escassez de textos que produzam uma transformação genuína na vida das pessoas. A escassez de pregação que produza
transformação. A escassez de ministração que produza transformação na vida das pessoas. Por que eu digo isso? Irmãos, hoje nós somos, muitas vezes, até que obrigados a termos redes sociais. Eu digo obrigado porque eu não sou muito fã, não gosto de postar muito, né? Eu não gosto de estar muito publicando status, essas coisas. Vez ou outra eu publico, mas nós somos quase que reféns das redes sociais. E quando eu entro numa rede social, eu tenho observado como aumentou o número de homens que se dizem homens de Deus se envolvendo em polêmicas toscas, se envolvendo em coisas insignificantes. Alguns até podem dizer assim: ah, mas tem que falar. Sim, tem que falar. Mas antes de nós darmos ênfase, darmos importância a esses assuntos, nós temos uma mensagem que ela é muito mais importante e ela tem que ser falada, que é a palavra de Deus. Nós temos uma mensagem que ela é muito mais importante e ela tem que ser anunciada, ela tem que ser pronunciada, que é a palavra de Deus. Eu não posso perder o meu tempo, jogar pérolas aos porcos daquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida. Como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Até foi citação na live passada que o pastor fez: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não posso pegar essa palavra que está guardada no meu coração, órgão vital, de vital importância, e jogá-la ao léu, entrar em polêmicas desnecessárias. Meu irmão, nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos andando num caminho de graça. Graça é favor que nós não merecíamos, mas Deus decidiu nos conceder. Graça é algo que nós não tínhamos direito de ter, mas Deus decidiu nos dar. Amém? Se você está ouvindo direitinho, dá um amém aí para que eu possa estar ciente, né? Hoje a minha companheira precisou sair, eu estou sem ela aqui, então eu não sei como é que está chegando o áudio para vocês aí. Mas se estiver chegando um áudio bom, dá um amém aí para que eu possa entender. Né, irmãos? Dá um amém aí, irmão Valda, se a senhora está me escutando direitinho. Vamos lá. Aqui no meu retorno tá tudo ok, né? Vamos lá, irmãos. Jesus, em uma conversa com os discípulos, ele tinha explicado que breve iria voltar para a casa do Pai, breve iria voltar para os céus. E ele disse ainda nesse texto, que é o contexto, que eu pedi para os irmãos até lerem, que é João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 9, ele vai dizer que em breve ele vai estar voltando para a casa do Pai. E os discípulos já conheciam o caminho para onde ele ia. Olha que legal, Jesus está dizendo bem assim: eu vou e vocês já conhecem o caminho. Os discípulos ficaram sem entender o que o mestre estava dizendo. Os discípulos ficaram sem entender o que Jesus estava dizendo. Os discípulos ficaram sem entender o que Jesus estava falando. Entendeu? Jesus estava falando sobre ir para o céu, junto a Deus. E eles lhe perguntaram: como poderiam saber o caminho? E Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não só o caminho, mas Jesus ainda disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos entender o seguinte, irmãos. Quando Jesus fala eu sou o caminho, ele está falando de uma forma, entendeu? Ele está falando de uma forma única e exclusiva. Ele está dizendo assim: eu sou o caminho e só existe esse caminho. O caminho, ele está falando em um artigo definitivo, definido. Ele está falando de forma definitiva: eu sou o caminho. E pronto. Eu sou o caminho. Quando eu, Jorge, falo de um caminho, eu quero dizer o seguinte: quando eu falo de um caminho, eu quero falar de um percurso
que eu vou realizar de um ponto A a um ponto B. Entendeu? É um caminho, é um percurso que eu tenho que fazer. Ah, eu quero ir à casa da minha mãe na Samambaia. Qual é o caminho mais fácil? Não é isso? Você quer visitar os seus parentes, elas perguntam assim, qual é o caminho mais fácil? Ah, eu quero visitar meus familiares, qual é o caminho mais fácil? Então Jesus está dizendo que ele é o caminho. E aqui eu digo para você, não é o caminho mais fácil, porque existe dois caminhos que a Bíblia vai relatar. Um caminho é o caminho estreito, que é Cristo, que no final tem uma porta estreita, e o caminho largo, que no final tem uma porta larga. Quando eu falo de Cristo caminho, é o caminho que vai me conduzir ao céu. Se eu caminhar nesse caminho, o final dele é o céu. O final dele é a glória. O final dele é júbilo, é alegria. Mesmo que seja um caminho estreito. Mas o final deste caminho é o céu. É um caminho de bênção, é um caminho de vitória. E eu quero que você entenda isso. Isso é um caminho de bênção, é um caminho de vitória. Amém? Quando eu falo do caminho largo, e aqui quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei da época em que eu aceitei a Jesus Cristo, a Assembleia de Deus, quando eu aceitei a Jesus Cristo na Assembleia de Deus, onde culto de ensino não existia não, irmão. Era culto de doutrina. A palavra era doutrina. Eu sei que doutrina traduzindo é ensino, mas quando se fala doutrina, as pessoas já sabem que é uma palavra mais forte, com mais substância. É uma palavra com mais pegada. Né? Tinha culto de ensino, eu sempre congreguei com pastores. Graças a Deus, até hoje, eu posso dizer até do meu próprio pastor, pastor Júnior Santos, eu sempre congreguei com pastores muito mesmo inteligentes. E outra coisa, além de serem muito inteligentes, eram homens muito humildes. Certo? Então, homens inteligentes que também eram humildes. E eu estava ali, nos cultos, quando eu aceitei Jesus Cristo, nos cultos de doutrina. E tinha dia que a palavra era tão dura, né, irmãos? A palavra era tão dura que eu chegava a pensar que o chão ia abrir. Né? Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus Cristo, quando Deus começava a usar um profeta dentro da igreja, eu me tremia todinho. Mesmo que eu não tivesse cometido nada, eu já estava pronto ali para pedir perdão. Porque era assim. O caminho é estreito, mas o final é prazeroso. Por quê? O caminho estreito vai me levar para a vida. Olha que legal. O caminho estreito vai me conduzir a uma vida eterna. Já o caminho largo vai me conduzir à morte eterna. A um lugar onde só vai haver prantos e ranger de dentes. É isso que a Bíblia diz. É céu ou inferno, não existe meio termo. Entendeu? Não existe meio termo, não existe uma antessala em que você vai ficar ali guardado, sendo preparado. Não, você cometeu muito pecado nessa vida, então fica aqui nessa antessala, sendo guardado aqui, onde você estará sendo preparado para entrar no céu. Não existe isso não, irmão. Não existe isso não. A Bíblia não relata dessa antessala não. Eu acredito que está na Escritura. É céu ou inferno. E Jesus disse assim, eu sou o caminho. Você quer ir para o céu? Tem que caminhar no caminho de Jesus. Entendeu? Quando Jesus diz isso aos discípulos, eu quero aqui deixar bem claro para você, para que você não fique aterrorizado, mas ele deixa a cargo dos discípulos. Eu sou o caminho. Agora cabe vocês ou não seguir por esse caminho. Nós vemos que dentro da história existiu discípulos que optaram a não caminhar no caminho estreito. Eles optaram a caminhar no caminho mais largo. Certo? A caminhar no caminho mais largo. E o final foi morte. O final foi morte. Irmãos, é importante que vocês entendam isso.
Deus sempre vai deixar o livre-arbítrio. Deus sempre vai deixar o homem escolher. O livre-arbítrio que é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações e que caminho quer seguir. Bem definido. É o poder que você tem de escolha. Esse é o livre-arbítrio. Ah, eu quero caminhar por esse caminho, você é livre para caminhar por ele. Ah, eu quero fazer isso, você é livre para fazer isso. Ah, eu quero fazer aquilo outro, você é livre. Mas saiba que só há um caminho que vai te dar vida, que vai te dar prazer, que vai te dar gozo, que vai te dar alegria. E esse caminho é Cristo. Você tem que entender isso. Jesus, ele deixa o livre-arbítrio, mas ele faz a advertência. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, como eu disse para os irmãos, recapitulando, existe dois caminhos. Um caminho largo, que leva à morte eterna, e um caminho estreito, que leva à vida eterna. Quando Jesus usa esse artigo definido, e artigo definido são o, a, os e as, define a individualização e de forma precisa o substantivo. Então ele define que ele é o caminho. Não é um artigo indefinido. Ele não coloca dizendo assim, eu sou um caminho. Não, é o caminho. Entendeu? Eu quero aqui, irmãos, para nós finalizarmos esse primeiro tópico, eu quero fazer uma comparação. Eu quero que você pense comigo. Pensa comigo o seguinte. Se você, caminhando para ir para casa, bênção de Deus. Se você, caminhando para ir para sua casa, mas no meio do caminho, existe duas ruas. Né? Existe duas ruas. Uma que você anda normalmente, vai por ela, e outra que é uma rua alternativa. Mas no meio do caminho, antes de você decidir qual rua você vai pegar, você está andando por um caminho único, mas antes de você decidir para qual lado você vai, você encontra uma pessoa. Tá certo? Você encontra uma pessoa. Olha aí. Essa pessoa vai dizer o seguinte: olha, não vá por essa rua que normalmente você caminha por ela. A pessoa vai te dizer bem assim, não vá por essa rua não. Porque eu estava caminhando nesta rua e acabei de ser assaltada. Eu acabei de ser assaltada. A pessoa vai te dizer, olha, não vá por este caminho. É um caminho tradicional que você sempre faz, mas ele vai dizer para você bem assim, não vá por esse caminho, porque eu estava nesse caminho e acabei de ser assaltado. Quando eu saí desse caminho, eu encontrei com algumas pessoas, e algumas pessoas me disseram bem assim, olha, aquela outra rua, vamos falar o seguinte, não vá por essa rua esquerda, porque eu acabei de ser assaltado. Mas eu encontrei no final do caminho algumas pessoas que me disseram o seguinte, e aqui, irmão, quando eu estou falando esquerda, eu não estou fazendo nenhuma conotação política não, tá? Eu estou só exemplificando mesmo. Então, não vá por essa rua, vamos colocar à direita? Vamos colocar à direita. Não vá por essa rua direita porque eu acabei de ser assaltado aí. Acabei de ser assaltado. Vá pela rua esquerda. Porque quando eu cheguei no final da rua direita, as pessoas que estavam no final da rua me disseram assim, rapaz, mas por que você veio por aqui? Lá na rua esquerda tem segurança o tempo todo, tem polícia lá o tempo todo. A rua direita está meio abandonada mesmo, luzes meio que apagadas. Não vá por lá não. Aí você pensa comigo agora, qual o caminho você ia escolher? O caminho que você faz, mas é um caminho que não está lhe dando segurança neste momento, ou o caminho que você não está acostumado a fazer, que você já fez, mas não está acostumado a fazer. Qual o caminho você seguiria, irmão? Pensa aí comigo, qual o caminho que você seguiria? O caminho que te dá segurança ou o caminho
que não te dá segurança nenhuma, qual caminho você iria fazer? Iria seguir? Pensa comigo aí, irmão. Qual o caminho? Eu vou te dar alguns segundos aqui, enquanto eu abro aqui o meu computador. Pense o seguinte: qual o caminho que você iria seguir? Já pensou? Um caminho que te traz segurança ou caminho ou um caminho que não te dá segurança? Jesus é o caminho que te dá segurança. Jesus é o caminho que te dá vida. E é isso que quero que você entenda. Não existe outro caminho. É só Jesus. Jesus é o caminho. Vamos correr que o nosso tempo aqui é curto, né, irmãos? Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Olha que legal. Jesus não apenas falava a verdade, como ele era a própria verdade. Jesus não apenas falava a verdade, como ele era a própria verdade. Tá entendendo? Perdão. Tá entendendo? Jesus é a própria verdade. Fora de Cristo não há verdade. Nós, homens, que verdade há em nós? Você já parou para pensar que verdade há no homem? Perdão, irmãos. Verdade significa algo que é absoluto, que existe e que é real. Verdade significa algo que é absoluto. Jesus é a verdade, Jesus é absoluto. Jesus é Deus. Ele é absoluto. Sempre existiu e sempre vai existir. Não existe falsidade nenhuma em Jesus. Jesus é a verdade que nos liberta. João capítulo 8, versículo de número 32 vai dizer: e então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que nos liberta. Só seremos libertos, só seremos transformados se nós estivermos na verdade. E essa verdade que transforma, essa verdade que nos faz ver. Irmãos, nos últimos dias, desculpa a expressão, mas eu tenho que falar, mas nos últimos dias eu estou enojado com algumas lideranças religiosas que têm colocado na porta das suas igrejas proibido entrar. Pessoas que vão para as redes sociais discutirem, debaterem opiniões, opções. Eu fico imaginando, irmãos, como seria difícil para mim entrar hoje no evangelho. Como seria, porque nós vamos ver pessoas ali falando assim: porque o alcoólatra isso, o alcoólatra aquilo, o alcoólatra aquilo outro. Vamos ver pessoas falando sobre o pecador. Falam-se tanto sobre o pecador. Eita, irmãos, fala-se tanto sobre o pecador. Ah, o homossexual é isso, o homossexual é aquilo outro, o homossexual é aquilo outro. Macho que é macho não faz isso. Fala-se tanto sobre o pecador, se esquece do poder regenerativo da graça. Jesus encontra-se com as prostitutas, Jesus encontra-se com mulher adúltera, Jesus encontra com pessoas em situações deploráveis, mas ele não critica, ele não condena, ele apenas ama essas pessoas, e através do amor de Cristo essas pessoas são transformadas, porque Cristo é a verdade, e quando eles são confrontados com a verdade, eles são transformados pela verdade. Pense nisso, irmãos. Precisamos entender isso. Eu preciso entender como igreja que eu não posso colocar lá na porta da minha igreja física uma placa proibido entrar. Ei, a igreja é para todos. Eu conheço na minha vida ministerial, eu conheço pessoas que já foram
restauradas, pessoas que já foram curadas, pessoas que já foram libertas, pessoas que já foram transformadas através do poder de Cristo. Eu conheço. Existem pessoas que brincam dizendo assim, não existe ex-homossexual. Eu conheço. Eu conheço. Que foram transformados e hoje têm uma vida ali, ó, íntegra. Casadinho, com a esposinha, com a mulher, com os filhos. Eu conheço ex-viciados, ex-drogados, traficantes que puxaram cadeias e que hoje pregam a palavra de Deus, mas eles pregam com a autoridade do Espírito Santo de Deus, porque eles conheceram a verdade. Eu preciso tirar essa placa de proibido entrar, porque na minha igreja existe alguém que é dono dela, que ele é o caminho, que ele é a verdade. E quando eu me encontro com ele, eu sou liberto. Aí você pode dizer assim, mas pastor Jorge, mas pastor, tem gente que vai para a igreja e parece que não mudou não. Continua sendo a mesma pessoa, sabe por quê? Porque ainda não tiveram um encontro real com Deus. Porque no dia que tiverem um encontro real com Deus, a vida deles serão transformadas. A verdade, irmão, no dia que eles tiverem um encontro com a verdade, a vida deles serão transformadas. E eu creio nisso, porque eu já vivi essa transformação. Eu fui alcançado pela graça. Algo que eu não merecia, mas eu fui alcançado pela graça. Amém, irmãos? O povo hoje está caladinho, né? Mas vamos lá. Irmãos, fora de Cristo. E agora eu quero dizer assim, fora dos caminhos do Senhor, não há esperança. Né? Popularmente nós falamos o seguinte, que nós somos de Cristo e os que não são do mundo. Essa é mais ou menos uma forma de pensar que nós temos. Eu sou de Cristo e os que não são do mundo. E eu acho engraçado porque não é de hoje, isso já é dos tempos antigos, porque Pedro, ele vai dizer na primeira carta de Pedro, ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 11, que nós somos como peregrinos e estrangeiros, né? Nós somos como peregrinos e estrangeiros. Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania é do céu. Pedro diz que nós somos como peregrinos e estrangeiros. Ei, o nosso lugar não é aqui não. O nosso lugar não é nessa terra não. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Eu quero que você entenda isso. Você está aqui de passagem. Irmãos, se você entender que a sua vida aqui ela é passageira, se você entender que a sua vida aqui ela é algo momentâneo, você está quase pronto para ir morar no céu. Quase pronto. A vida que você tem hoje, ela é uma amostra grátis do futuro. Ela é uma amostra grátis. A vida que você tem hoje, ela é uma amostra grátis. Pode ser uma amostra grátis de um doce perfume, como pode ser uma amostra grátis de um veneno. Mas ela é uma amostra grátis. Você que decide, um doce perfume ou veneno. A verdade é essa. E nós, como igreja, temos que entender que, como igreja, nós temos que usar a verdade absoluta deixada por Cristo para nós, que é a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz? Há questionamentos que surgem em nossas vidas e que nós nos perguntamos: o que vamos fazer?
Agora eu nem vou citar nos seus passos que Jesus faria, não. Eu vou falar para você o seguinte: existe um momento na sua vida que você pergunta para você mesmo: o que devo fazer? A Bíblia vai te trazer a verdade absoluta da sua decisão. A Bíblia vai trazer. Os livros sagrados que estão lá, irmãos, nós temos que entender que os livros sagrados, eles não são feitos para serem usados como arma de ataque ou arma de batalha, não. Entenda isso. A Bíblia, apesar de ser uma espada, ela não é feita para matar. Ela é feita para dar vida. A Bíblia é feita para produzir em nós vida. Se você crê que a Bíblia pode trazer para você vida, glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Bendiga ao Senhor, porque Ele vai te trazer vida. Exalte ao Senhor. Eu tenho uma palavra para você. Jesus te ama. Olha que bênção. Isso produz em mim vida. Agora, irmãos, quando eu pego o caminho, distorço o caminho, ele deixa de ser o caminho. Olha só que interessante. Quando eu pego o caminho, distorço o caminho, ele deixa de ser o caminho. Quando eu quero moldar uma pessoa pelos meus padrões, essa pessoa vai automaticamente ela vai perder a sua identidade. Isso. E vai acabar adicionando a ela caracteres ou trejeitos da sua identidade. Quando você quer moldar uma pessoa pelos seus padrões, ela vai acabar pegando formas, jeitos, palavras sua. Eu me lembro que no ano de 1992, eita, tem gente que nem tinha nascido aqui ainda, mas eu me lembro que no ano de 1992, quando eu servi o Exército Brasileiro, eu servi no batalhão da Guarda Presidencial e lá fiquei por quase 3 anos. E quando nessa época vinha muita gente do Rio Grande do Sul, vinha gente do Goiás e de Minas Gerais, mas vinha muita gente do Sul mesmo, os bitelão alto, grande, batalhão da Guarda Presidencial, a Polícia do Exército e o Regimento de Cavalaria de Guarda sempre foi reconhecido por ter soldados de estatura muito alta, né? Eu me lembro que em 1992 eu tenho 1,93 m, eu ficava mais ou menos na 4ª ou na 5ª fileira de formação e é formada do mais alto para o mais baixo. Então você vê que aí tinha muita gente ainda que era mais alta do que eu. Eu tenho 1,93 m. Mas de tanta gente conversar ali com o pessoal do Sul, a gente acabava meio que abobalhado, pegando o sotaque deles, a forma deles falarem. Entendeu? E acabava se confundindo todo. Por quê? Porque a gente se deixava se moldar por ele. Eu estou te falando o seguinte, irmãos. Eu quero que você entenda o seguinte: é preciso você se deixar se moldar pela palavra de Deus. Porque ela é eficaz, ela transforma, ela produz em nós vida e vida com abundância. Essa é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Olha aí. Se eu tiver nesse caminho, eu vou estar na verdade e caminhando em direção a uma vida eterna. Jesus é a fonte da vida. Jesus não é apenas vida, ele é a fonte da vida. Quando disfarçamos o homem à nossa imagem e semelhança, Jesus estava lá. Quando o sopro do fôlego de vida foi soprado, Jesus estava lá. Ele é a fonte de vida. Jesus é uma fonte de vida tão inesgotável que nem a morte teve poder para conter a vida que jorrava de dentro de Cristo. Ele morreu
mas ressuscitou. Ele morreu, mas venceu a morte. O pecado nos separa de Deus e nos traz a morte. Mas quando eu faço a opção de caminhar no caminho, de caminhar com Cristo, as coisas mudam. Porque aí eu vou passar a ter uma nova vida. Através de Jesus podemos ser ressuscitados e ter uma vida eterna. Quem aceita Jesus como seu Salvador agora tem uma vida nova e completa. Uma vida nova e completa. Quem aceita Jesus como seu Salvador tem uma vida nova e completa. Amém, irmãos? Quem aceita Jesus como seu Salvador tem uma vida nova e completa. Irmãos, não tem esperança não. Fora de Cristo, tem esperança não. Eu queria até, como homem, achar um meio termo, mas não tem esperança não. A minha Bíblia vai me dizer isso. A Bíblia vai dizer isso, que fora de Cristo não tem esperança. Eu aprendi com todos os meus pastores. Tem gente que acha que quando ele chega a ser consagrado, o pastor ele é absoluto. Ele não precisa aprender mais nada. Mas isso é uma grande mentira. Todos os meus pastores são grandes estudiosos da palavra de Deus e me motivam a estudar a palavra de Deus. Irmãos, é inexplicável. É inexplicável você assistir um estudo com grandes homens de Deus que entendem a palavra de Deus e sair de lá dizendo bem assim, não aprendi nada porque eu já sabia de tudo. Não consigo explicar essa atitude não. Eu não consigo explicar essa atitude. Eu queria até conseguir, mas eu não consigo explicar essa atitude. E eu quero que você entenda, irmãos. Jesus ele disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Olha só. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Eita, que palavra abençoada, que palavra forte. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. E quem você tem crido? Em quem você tem crido? Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde você tem colocado, irmãos, a sua fé? Sabemos e somos conhecedores que o mundo jaz no maligno. Ei, 1 João capítulo 5, versículo 19. Sim, 1 João capítulo 5, versículo de número 19 vai dizer bem assim: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Sabe, quando você decide caminhar nesse caminho, seguir por esse caminho, você vai entender que o caminho do Senhor pode ser estreito, mas o final é prazeroso. Quando você decide permanecer no mundo, eu quero que você entenda, quando você decide permanecer no mundo, algo diferente acontece. Sabe por quê? Porque o maligno está no controle deste mundo. Em João capítulo 10, versículo 10, nós vamos encontrar o resultado para as pessoas que querem permanecer no mundo. João capítulo 10, versículo 10 vai dizer que o ladrão, o diabo, vem para roubar,
matar e destruir. Olha aí, matar, roubar e destruir. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer matar, roubar e destruir. Matar, meu irmão. Roubar, meu irmão. Matar e destruir. É a única coisa que ele quer fazer. Entenda isso. Compreenda isso. Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. A vida que Jesus dá é uma vida que nós vamos usufruir eternamente. Não é uma vida como essa que nós estamos vivendo, uma amostra grátis, não. É uma vida que nós vamos usufruir eternamente. Tá certo, irmãos? É uma vida que nós vamos usufruir eternamente. É essa vida que Jesus quer te dar. Como eu disse, a vida que nós estamos vivendo agora, ela é uma amostra grátis da vida que há por vir. E você vai escolher se é uma amostra de perfume ou se é uma amostra de veneno. É você que vai escolher. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos com abundância. E aqui eu quero dizer o seguinte, eu quero encerrar nesta noite de uma forma diferente. Eu quero encerrar nessa noite de uma forma diferente. Normalmente, irmãos, eu quero que você entenda isso, que normalmente nós chegamos e pegamos as nossas Bíblias, vamos para a igreja, abrimos a Bíblia quando somos convidados a ler um texto, abrimos a Bíblia quando somos convidados a ler uma passagem, mas eu quero que você entenda a importância da palavra de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda a importância da Bíblia Sagrada. Amém? Eu quero que você entenda isso. Eu quero terminar nessa noite, e após essa leitura, eu vou estar orando pela sua casa. Mais uma vez eu digo que esse foi um momento excepcional que nós estamos vivendo, né? Em virtude dessa pandemia, houve já um decreto do nosso governador Ibanez, homem muito sábio. Nós ficamos muitas vezes perplexos com a sabedoria que Deus tem dado a ele. Eu vou dizer assim, sabedoria que Deus tem dado a ele. Em meio a essa pandemia, houve o fechamento das igrejas e agora está acontecendo a reabertura dos templos. Eu ouvi alguns dias atrás uma pessoa dizer bem assim, e se a pessoa for contaminada na igreja? Levantou esse questionamento. Eu fico pensando o seguinte, vai para a fila da Caixa Econômica com mais de 3 mil pessoas, vai para uma lotérica, que é difícil. Irmãos, você já imaginou a lotérica? Toda lotérica que eu entrei na minha vida até hoje é só uma currutelazinha, é só uma lojinha bem pequenininhazinha. Mas vai para a fila da lotérica, vai para o supermercado, anda de um ônibus e não é contaminado, mas se for para a igreja corre o risco de ser contaminado. Então, o governador, pensando nisso, ele decidiu fazer a liberação das igrejas de forma gradativa. E hoje o pastor Júnior Santos está em uma reunião onde algumas coisas foram acertadas, por isso ele não pôde transmitir o culto de ensino para vocês. Atualmente é transmitido por ele. Eu transmito o culto na quinta-feira. Então eu estou deixando aqui a justificativa, né, que ele está em uma reunião acertando alguns detalhes sobre a reabertura dos templos. Então aqui eu, em nome dele, quero até pedir que os irmãos orem para que Deus possa entrar com providência nessa situação. Então vamos pensar o seguinte, já expliquei para vocês, agora vamos pensar o seguinte. Você sabe o valor que tem a sua Bíblia? O valor que tem a sua Bíblia. Você já parou para pensar o valor que tem a sua Bíblia? Vamos lá. Conta-se a história que um homem, isso aqui é uma história, tá? Que um homem muito rico, no dia do seu aniversário, ele convocou todos os seus empregados.
E ele decidiu fazer o contrário nesse dia. Na vez de receber presente, ele decidiu dar presentes. E esse homem, ele convoca todos os seus criados, todos os seus empregados para uma sala, para um espaço, para um salão. E lá nesse salão tem uma mesa. E em cima dessa mesa ele coloca diversas Bíblias. E coloca também uma quantia em dinheiro. Certo? Coloca uma quantia em dinheiro. Eu quero que vocês entendam isso, irmãos. E ele vai chamando seus empregados. E vai falar assim: o que você prefere? A Bíblia ou esse valor em dinheiro? Aí um já responde: eu gostaria de receber a Bíblia. Respondeu o cocheiro: mas eu não aprendi a ler. Então o dinheiro me será mais útil. Minha mulher está adoentada, disse o jardineiro. E por essa razão eu tenho necessidade do dinheiro. Em outra circunstância, escolheria sim a Bíblia, sem dúvida nenhuma. A copeira, ela disse assim: eu sei ler, porém eu nunca encontro tempo para sequer folhear uma revista, portanto, eu aceito o dinheiro. Finalmente chegou a vez daquele menininho, o mensageiro, o menino de recados da casa dele, aquele que vai fazer as coisas na rua, que vai comprar, acaba sendo chamado de menino de recado. E ele, sabendo que esse menino estava bastante necessitado, o homem rico logo se adiantou. De todos, você é o que tem menos condições. De todos, você é o que está precisando mais. Né? Certamente você vai escolher o dinheiro, porque você precisa até comprar um sapato novo. Não é isso, meu rapaz? E o rapaz, o menino, ele responde: estou precisando muito. Estou muito necessitado. Eu preciso muito de um sapato, mas eu vou preferir ficar com a Bíblia. Porque eu aprendi, eu sempre quis e eu aprendi com a minha mãe, que me ensinou que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é melhor do que qualquer tesouro. Você entendeu? Ele disse o seguinte: eu aprendi com a minha mãe que a Bíblia, a palavra de Deus, é melhor do que qualquer tesouro. E ele pega a Bíblia, ele abraça a Bíblia, e depois ele começa a folhear a Bíblia. Ele vai folheando a Bíblia. Quando chega numa determinada página, ele encontra um cheque. Um cheque bem gordo, um valor bem alto. E ele começa a chorar e agradecer aquele homem rico pela grata surpresa que ele faz. Aqui, meus irmãos, eu aprendo que independente da situação, independente do momento, independente das adversidades, a melhor escolha sempre vai ser a palavra. Fique com a palavra, firme-se na palavra. Amém? Os outros empregados ficaram até curiosos para saber qual era o valor que tinha ali, mas ficaram com vergonha e também não perguntaram. Tá certo? Nessa noite, eu quero fazer algo diferente, né? Já finalizamos diferente, mas eu ainda quero mais algo ainda mais diferente. Eu não sei, nós temos acompanhado aí dentro das transmissões, nós temos acompanhado a quantidade de pessoas que têm sido alcançadas: 400, 350, 200, 180 pessoas que têm sido alcançadas por essas transmissões. Tem transmissão aí que já está chegando, batendo aí quase 500 pessoas que foram alcançadas. Nós já tivemos mais de 1.000 acessos. A QNJ47 tem um canal no YouTube. Acessa lá, se inscreva. Eu também tenho o meu, Pastor Jorge Wellington, tem um canal lá no YouTube. Inclusive, depois, ao terminar essa ministração, eu vou baixá-la e publicar lá no canal do YouTube. Mas nessa noite, irmãos, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer algo diferente com você.
eu quero convidar você que está aí na sua casa, você que está aí na sua casa, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Você que vai ser alcançado ainda por essa palavra no futuro, eu quero te convidar, depois que você ouvir toda essa palavra, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero nessa noite, irmãos, convidar você que ainda não é evangélico a aceitar Jesus Cristo como Salvador. A você que está escutando essa mensagem, que está fora dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a retornar para o caminho. Eu quero te convidar a retornar para o caminho, para a verdade e para o lugar que você vai ter vida. Eu estou te convidando nessa noite. Você que está afastado, você que está distanciado, você que ainda não é evangélico, eu estou te convidando. E eu quero te convidar, irmãos. E quando as nossas congregações forem abertas, quando as nossas igrejas forem abertas, eu quero te convidar aí na QNJ 47. Eu quero te convidar aí lá na QNJ 47. Passou tudo isso, eu quero te convidar aí na QNJ 47 e falar assim: eu aceitei a Jesus Cristo enquanto eu estava ouvindo a palavra pela internet. Eu quero te dar um abraço bem forte. Eu quero me alegrar com você, porque Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção para a sua casa, Deus tem bênção para a sua família. Seja abençoado. Aceite a Jesus Cristo. Mas eu moro longe. Nós temos aqui pessoas do Pará, da Bahia, do Goiás. Nós temos pessoas do Rio Grande do Sul. Nós temos pessoas de diversas localidades. Então, já que talvez você não consiga vir aqui no J47 para receber esse meu abraço, eu quero te convidar você a procurar uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Mas procura uma igreja séria. Tá certo? Ah, pastor, como eu sei que a igreja é séria ou não? Quando você entrar na porta lá e a pessoa estiver pregando a palavra, a verdade. Essa igreja é uma igreja séria. Igreja cheia de barulhelazinho, de barulhozinho, não é igreja séria não. A igreja séria prega a palavra. Então procure uma igreja séria. Entre lá e diga assim: eu aceitei Jesus Cristo em um culto pela internet. Seja abençoado. Que essa noite a palavra tenha falado alto ao seu coração, que você tenha descoberto que só há um caminho que leva para o céu, e ele é Jesus Cristo. Ele é o caminho, que só existe uma verdade, que é Jesus Cristo, que só existe uma pessoa que de dentro flui rios de água viva, que transbordam rios de água viva, que traz vida a todos aqueles que se aproximam dele, e é Jesus Cristo. É esse Jesus Cristo que eu te apresentei nessa noite, que quer entrar dentro da tua casa, que quer entrar no teu coração, que quer fazer morada no teu lar. Aceite-o. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor, Deus eterno Pai, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de misericórdia e graça, nessa noite eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com os meus amigos, com os meus irmãos, com aqueles que vão acompanhar. Eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, Senhor, liberando uma palavra de bênção sobre a vida deles. Eu te peço, ó Senhor, que o teu reino de paz, que o teu reino de glória, que o teu reino de poder alcance essas famílias, alcancem essa casa. Pai querido, que eles sejam totalmente abençoados pelo Senhor. Aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo, Senhor, eu te peço a oportunidade de conhecê-los. De conhecê-los. Se eles não puderem vir aqui, que o Senhor me leve até eles. Deus, como é prazeroso nós encontrarmos uma pessoa, Senhor, que aceitou a Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Porque a palavra entrou e transformou. Eu te agradeço agora, Senhor, por todos que participaram comigo dessa transmissão, por todos que fizeram seus comentários, por todos, ó Senhor, que irão fazer os comentários. Pai, muito obrigado, ó Senhor, porque eu sei que Deus tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Pai querido, concede uma semana abençoada na vida de todos, ó Senhor. Que o teu Espírito Santo possa abençoar. Livra-os, ó Senhor, deste mal da atualidade. Livra-os, ó Senhor, deste mal da atualidade. Pai amado, os cobre com o teu sangue. Liberta-os, ó Senhor, porque eles precisam, eles têm a oportunidade, tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, e essa verdade vai libertá-los, ó Senhor. Livra-os. Eu te agradeço, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer no meio do seu povo e no meio da sua igreja. Deus, muito obrigado por tudo. Pai amado,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que os abençoados deixem aí o comentário dizendo amém. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo.